Olá, meu bebê! Quero ler e analisar com você um poema que é o Romance 53, que é retirado do Romanceiro da Inconfidência de Cecília Meirelles. Trata-se de Das Palavras Aéreas. Se você quiser ler o poema, é só acompanhá-la aqui embaixo, na parte referente às informações sobre esse vídeo. E se você estiver apenas interessado no poema e não na sua análise, veja apenas a primeira parte desse vídeo. Combinado? Ai, palavras, que estranha potência a vossa. Ai, palavras, sois de vento, ides no vento que não retorna, e em tão rápida existência, tudo se forma e transforma. Sois de vento, ides no vento, e quedais com sorte nova. Ai, palavras, que estranha potência a vossa. Todo o sentido da vida principia à vossa porta. O mel do amor cristaliza seu perfume em vossa rosa. Sois o sonho e sois audácia, calúnia, fúria, derrota. A liberdade das almas, ai, com letras se elabora. E dos venenos humanos sois a mais fina retorta. Frágil como vidro e mais que o aço poderosa. Reis, impérios, povos, tempos, pelo vosso impulso rodam. Detrás de grossas paredes, de leve, quem vos desfolha? Pareceis de tênue seda, sem peso de ação nem de hora. E estais no bico das penas, e estais na tinta que as molha, e estais nas mãos dos juízes, e sois o ferro que arrocha, e sois o barco para o exílio, e sois Moçambique e Angola. Ai, palavras, is pela estrada afora, erguendo asas muito incertas, entre verdade e galhofa, desejos do tempo inquieto, promessas que o mundo sopra. Ai, palavras, mirai-vos, que sois agora? Acusações, sentinelas, bacamarte, algema, escolta, o olho ardente da perfídia a velar na noite morta, a umidade dos presídios, a solidão pavorosa, duro ferro de perguntas com sangue em cada resposta, e a sentença que caminha, e a esperança que não volta, e o coração que vacila, e o castigo que galopa. Ai, palavras, que estranha potência vossa. Perdão podíeis ter sido. Sois madeira que se corta, sois 20 degraus de escada, sois um pedaço de corda, sois povo pelas janelas, cortejo, bandeiras, tropa. Ai, palavras, que estranha potência vossa. Éreis um sopro na aragem, sois um homem que se enforca. Vamos então para a análise deste poema. Senta que lá vem a história. Como você percebeu, esse poema fala sobre a Inconfidência Mineira. Mais precisamente sobre o quê? Sobre todo aquele processo que envolveu a investigação, julgamento e condenação de Tiradentes, que foi enforcado justamente em 21 de abril de 1792. É bastante interessante notar que aqui no Romance 53, Das Palavras Aéreas, Cecília Meirelles ela vai se manter fiel ao padrão que orientou todo o romanceiro da Inconfidência, que é o quê? Ao falar dos fatos históricos ligados à Conjuração Mineira, ela não vai mentir, ela não vai desvirtuar aquilo que a história nos apresenta. Mas, aí é que está a sua criatividade, ela vai dar todo um tratamento poético a todos esses acontecimentos, a todos esses eventos. É o que você percebe, por exemplo, quando ela fala do quê? Aqui em relação a Tiradentes e todo o seu sofrimento, todo o seu processo de julgamento e condenação, ela vai associar tudo na
palavra. A palavra é a base de tudo. Eu vejo isso em trechos tão bonitos, quando ela faz uma enumeração dos eventos ligados a todo esse processo da Inconfidência. Ela fala acusações, sentinelas, bacamarte, algemas, escoltas. Tudo isso é resultado de palavras, né? E olha que interessante, ela também fala as palavras. Olha como ela deixa mais claro que tudo é palavra. Ela diz aqui, ó, essas palavras que são tão frágeis, mais do que vidro, parece que são feitas de vento, mas o que ela diz? Sois o quê? Estais no bico das penas, estais na tinta que as molha, estais nas mãos do juiz. Ou seja, todo o processo de investigação, condenação, todo esse processo jurídico, tudo isso é feito por meio de palavras, por meio de uma documentação jurídica. E o mais interessante são as palavras da rainha, Dona Maria, que vão determinar a morte do Tiradentes. Que mais? Tudo por quê? Por causa de ideias, veja, tanto Tiradentes quanto os seus, digamos, comparsas, eles estão orientados por ideias que vêm do iluminismo, né, francês, são ideias que vêm das colônias, da independência das 13 colônias inglesas da América do Norte, são ideias que são feitas são expressas, são vinculadas por meio de palavras, são palavras que vêm da França, são palavras que vêm da Inglaterra, chegam aqui e essas palavras circulam entre os conjuradores, os caras que fazem parte da Inconfidência Mineira, e essas palavras vão fazer circular essas ideias. Tudo é palavra, tanto que olha que criativamente a Cecília Meirelles nos faz. Nesse trecho, no finalzinho aqui, por meio da metonímia, ou seja, ela pega parte para caracterizar, para fazer com que a gente visualize o todo. Veja, será que você consegue visualizar que todo é esse? Ela diz, ai palavras, que estranha potência vossa. Perdão podíeis ter sido, o perdão da Maria, Dona Maria, rainha de Portugal, a Tiradentes, viria por meio de palavras, não só palavras orais, mas palavras escritas, né? Mas não, o que essas palavras se transformaram? Sois madeira que se corta por meio de palavras. Se determinou o quê? O corte da madeira, sois 20 degraus de escada, sois um pedaço de corda, tudo isso é palavra. A palavra determinou esse cadafalso, aquele lugarzinho que ele vai ser enforcado. E mais, por meio dessas palavras que se espalham entre o povo, olha, ele vai ser enforcado. O que acontece? Sois povo pelas janelas, cortejo, bandeiras, tropa, tudo isso foi feito por meio de palavras. Por isso que ela termina assim, ai palavras, que estranha potência vossa. Eres um sopro na aragem, palavra é isso, é sopro. E aí, resultado das palavras, sois um homem que se enforca. Eu acho esse poema muito interessante pelo seguinte aspecto. Ele mantém fidelidade a todo o conjunto do Romanceiro da Inconfidência. Já falei como. Você vai ter uma abordagem fiel aos fatos históricos, ela não distorce nada da história, só que em cima ela joga todo um tratamento literário. Essa fidelidade ao caráter do Romanceiro da Inconfidência também aparece em outro aspecto, que é o quê? Ela fala de um aspecto, né, de um fato específico, que é a Inconfidência Mineira, que é Minas Gerais, no século XVIII. Isso aconteceu, o clímax aqui está em 1792, certo, isso é específico. Mas isso vai inspirar Cecília Meirelles a trabalhar com um tema mais universal que está em tantas e tantas outras de suas obras. A começar, você poderia enxergar essa filiação à poética da Cecília Meirelles por meio da caracterização que ela dá à palavra. A palavra é caracterizada a algo aéreo, a algo leve, a algo que parece feito de vento. É o jeitinho dela falar essas coisas etéreas. Mas não se esqueça, essas coisas aéreas, etéreas, leves, espirituais da Cecília Meirelles, elas não perdem importância. Pelo contrário, elas são extremamente vitais. Não só para a poesia dela, mas ela enxerga como na própria existência. Tanto é que você vê o poder dessas palavras, apesar de sua fragilidade de vento e vidro, ela nos diz, o poder dessas palavras é mais do que do ferro. Não é à toa que ela nos diz que por meio da palavra tudo se transforma, até reinados, até impérios. E ela nos fala uma coisa até bastante interessante, é por meio da palavra que você tem o quê? Que o amor se realiza. E não é verdade, né? Quando você se aproxima do seu crush, do seu amado, como é que você usa? Qual é o instrumento, qual é a ferramenta? A palavra. É também por meio da palavra que a gente cria sonhos que nos impulsionam cada vez mais para frente. O interessante é que esse lado é positivo, de criação de uma realidade, mas a Cecília Meirelles também lembra um lado negativo, que é também o quê? Por meio da palavra,
criam-se o quê? Criam-se calúnias. E olha como esse poema é bastante atual. Veja, a criação de uma realidade falsa por meio do quê? Das fake news. Isso é basicamente palavras que mudou o quê? Essas palavras que mudaram o sistema político dos Estados Unidos, do Reino Unido e até mesmo do Brasil. É também interessante lembrar que Cecília Meirelles nos destaca que é por meio da palavra que poderia ter sido tecida a liberdade dos que participaram da Inconfidência Mineira. E é também por meio da palavra que foram feitas as condenações, alguns ao degredo. Você lembra que alguns foram degredados para Moçambique, para Angola, tudo bem? E também a condenação à morte. É aí que nós chegamos num ponto bastante importante. A palavra, ela é capaz de garantir a vida ou a morte. Olha só o poder da palavra. Não é à toa que a nossa querida Cecília Meirelles associa a palavra ao quê? Ao sentido da vida. Daí um ponto bastante interessante para a gente refletir. É aí que começa a sua parte. Eu quero saber a sua opinião. E aí, o que você acha? O homem é um ser essencialmente de linguagem? Não existe nada que o homem faça que não seja, orientado pela palavra, pela linguagem? Coloque a sua opinião aqui embaixo, eu quero saber no seu comentário. E se você gostou desse vídeo, dá uma curtida aí, compartilhe em suas redes sociais e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho para ficar sempre sabendo de nossas novidades. Um beijo e até a próxima.